você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. SIMP, sonhando e realizando sonhos. (14 de novembro de 2015). Entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. Vamos ter algumas dicas sobre o 13º salário e uma visita a uma empresa que fabrica malas e bolsas. Afinal, as férias estão aí. E com exclusividade, o presidente do SIMP, Joseph Cury, entrevistou o jornalista econômico Celso Ming. Você não pode perder. Agenda SIMP. Na última quinta-feira, o Jornal da Zona Leste, por meio de seu diretor Antônio Carlos Cimino, realizou mais um prêmio Empresa e Empresário do Ano. Foram homenageados empresários, empresas e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de São Paulo. O evento teve como patrono o deputado federal Celso Russomano e padrinho o empresário João Dória Júnior. O SIMP também foi homenageado na figura do seu presidente, Joseph Cury. Mais de 250 pessoas presentes, o patrono Celso Russomano, o padrinho João Dória Júnior, 2 expoentes da imprensa, 2 políticos de proa, sérios, competentes, onde a gente procura valorizar a cada dia, a cada momento, as atividades profissionais. Bom, primeiro, como premiados, merecem o prêmio. Depois, são empresários principalmente dessa comunidade, a comunidade aqui da Moca, o próximo da Moca, e todos muito valorosos. Alguns eu conheço até a própria história e o prêmio foi bastante merecido. Ser empresário hoje em dia não é fácil, num país que possui uma inflação tão elevada, uma recessão de 3%. O Brasil não cresce, mas os empresários são resistentes e lutam e trabalham pela livre iniciativa para manter empregos e para gerar riqueza. Portanto, todos aqui homenageados, os meus cumprimentos, os meus parabéns, especialmente aquelas micro e pequenas empresas, que aliás o SIMP representa, e muito bem na figura do Joseph Cury, meu querido amigo. Os empresários são geradores das riquezas brasileiras. Eu acabei de dizer que o governo não gera riqueza nenhuma, só arrecada. A gente tem que preservar os empresários. Numa crise como essa, o governo querer aumentar os impostos é inconcebível, né? A gente não pode aceitar. Não dá para aceitar porque a gente vai apenar justamente quem está gerando emprego e quem está gerando riqueza para o país. E se a gente fizer isso numa crise, a gente vai acabar com o empresário. Então, no momento em que a gente homenageia os empresários, a gente dá a eles autoestima para continuar trabalhando e gerando toda essa maravilha que é o Brasil, que é o povo brasileiro. Acontece em São Paulo. De 10 de novembro a 15 de dezembro, o Sesc Santana apresenta uma retrospectiva com 6 filmes do diretor japonês Akira Kurosawa. O tema é o gênero Jidaigeki, ou seja, filmes com samurais no Japão feudal. Se você gosta de cinema, não pode perder. A mostra é totalmente gratuita. Com mais de 30 anos de história, nossa pequena notável da semana conquistou sua credibilidade, fabricando produtos de qualidade usando muita criatividade. São pastas, mochilas e outros itens, todos feitos com couro legítimo. A linha de couro é 100% couro, fabricação própria, indústria nacional. Toda ela é fabricada aqui internamente, na nossa linha de produção, e vendemos para todas as lojas em todo o Brasil.
A produção é inteiramente própria, com mão de obra específica. A fabricação de uma mala, por exemplo, segue um padrão, como explica o proprietário da empresa. Na fabricação do couro, nós compramos as peles do curtume, onde elas são cortadas com os moldes. Em seguida, ela vai para um chanfro, onde é desbastado um pouco, onde faz as dobraduras. Depois em seguida ela vai para uma linha de costura, em seguida para a montagem e o fechamento. Seu público consumidor são os lojistas e centros varejistas. O mercado é competitivo, mas eles se diferenciam pela experiência adquirida ao longo dos anos. No decorrer desses anos, nós viemos numa ascensão devido à classe CD, que entrou no mercado de viagens também. Neste ano, devido à crise, como não é só no nosso setor, em todos os setores, nós tivemos uma queda de vendas. Mas isso deve ser, provavelmente, passageiro e no futuro bem próximo devemos começar a um novo crescimento. O fim do ano está chegando e o 13º salário também para muitos trabalhadores e empresários. Algumas questões importantes sobre o tema foram abordados pelo advogado Marcos Bernardini. Confira. O pagamento do 13º salário, ele pode ser realizado em 2 parcelas. A primeira parcela pode ser paga do dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. É bastante comum os empresários terem em mente que somente o pagamento pode ocorrer no dia 30 de novembro, porque é o limite. Mas não é verdade que somente nesse dia eu posso fazer o pagamento. Desde o dia 1º de fevereiro até o limite do dia 30 de novembro, pode ocorrer o pagamento da primeira parcela do 13º. A segunda parcela deve ser paga no dia 20 de dezembro daquele ano correspondente. A aquisição de 1/12 e assim sucessivamente diz respeito ao cumprimento de pelo menos 15 dias trabalhados do funcionário. Ou seja, se o funcionário entrou no dia 16 para trabalhar e o mês tem 30 dias, ele não faz jus a 1/12 daquele mês correspondente. Agora, se ele começou a trabalhar no dia 14, aquele mês, ainda que incompleto, ele tem direito a 1/12 sendo calculado para o recebimento do seu 13º. O valor a ser calculado da primeira parcela deve levar em consideração a metade do salário do mês anterior correspondente. Ou seja, se o empresário vai pagar a primeira parcela em novembro, ele tem que dividir o valor do salário do funcionário de outubro e assim sucessivamente. Se eu vou pagar a primeira parcela em outubro, eu levo em consideração a metade do salário do mês de setembro. Qualquer tipo de variação em razão do salário, por conta de comissão, gorjeta ou bônus ou qualquer outra coisa, eu vou descontar, eu vou calcular, vou fazer a média em razão da segunda parcela e não em razão da primeira parcela. A primeira parcela, então, ela só leva em consideração para ser calculada a metade do valor do mês anterior do salário do funcionário. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o comentarista econômico do Estadão, Celso Ming. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, viu, Curi? Muito obrigado. O senhor que vive o dia a dia da economia, quais são as suas projeções ou previsões para 2016? Bom, é uma pergunta complicada essa, porque a gente não está vendo nada de realmente espantosamente melhor para 2016. Ao contrário, a gente até tinha alguma ideia de que poderia ser um ano melhor do que 2015, mas já chegando ao final deste ano de 2015, a gente vai vendo que todos os problemas que começaram o ano de 2015 vão terminar, e no 2015
praticamente intocados e começam 2016 adentro também intocados. É muito difícil a gente ter soluções mais definitivas para o ano que vem. O único setor que a gente pode dizer que é um setor que está claramente melhor ou está em vias de melhorar é a área externa. Isto é, as exportações estão bem melhores, o superávit, a sobra na conta comercial deve superar os 15 bilhões de dólares, que é um dinheiro bastante respeitável. Isso tudo não está acontecendo porque o Brasil está exportando mais, mas porque está importando menos e também exportando menos, mas está exportando muito menos do que caiu a exportação. Então nós vamos ter esse superávit e isso significa que há um ajuste externo, pelo menos um ajuste que está acontecendo. Pode-se dizer também que na área dos preços há um certo ajuste acontecendo também naqueles preços que antes eram represados, que eram tarifas, que eram preços do governo, como tarifas de energia elétrica, tarifas de combustíveis, telefone, aquela coisa toda. Isso foi desrepresado e significa que para o ano que vem vai ter provavelmente menos inflação. Mas do ponto de vista do setor produtivo, do Brasil que produz e que avança, nós não estamos bem. Bom, na verdade, a crise começou no final de 2014 para 2015, pelo menos que se sente na economia, em função de uma crise política que afetou a crise econômica. Você concorda com essa análise? Sim, eu concordo perfeitamente. Eu acho até mais que a crise política é mais importante e ainda mais abrangente do que a crise econômica. Porque uma crise econômica pode ser resolvida facilmente, basta aplicar o que está nos manuais. Claro. Agora, o fato de que o Brasil está paralisado é porque o governo, as forças dentro do governo, as bases do governo não sabem para onde ir, ou reluta para onde ir, reluta em tomar as decisões necessárias para resolver os problemas que estão aí. Na sua avaliação, se resolver a crise política, quanto tempo depois a crise econômica poderá começar a diminuir e termos uma inflexão dessa curva que hoje é plenamente descendente? Digamos, se a crise política for satisfatoriamente resolvida, porque eu não sei como é que vai, inclusive nós temos uma série de incertezas, variáveis que a gente não controla. Por exemplo, a Operação Lava Jato. Não sei quem é que vai ser podado, vai para a cadeia ou não vai com essa operação. As coisas já estão acontecendo. Então a gente não sabe ainda o efeito que essa operação vai ter, nem sobre as eleições e nem sobre o desenvolvimento próprio da própria economia. Ninguém tem clareza sobre isso no momento. Mas supondo-se que haverá uma solução na área política, e a solução na área econômica deve vir mais rapidamente, porque não precisa estar tudo resolvido. Basta que tenha um encaminhamento crível, aceitável, que aumente a credibilidade e a confiança para que as soluções aconteçam na área política. Na sua avaliação, nós estamos falando de meses após a solução política, desde que satisfatória, em meses ou em anos para a volta da economia? É ser muito otimista se estivermos falando em meses. É muito mais provável que essa crise, do jeito que ela está, ou mais ou menos nesse pé aí, ainda demore uns 2 anos. É a ideia que a gente pode ter assim, vista hoje, com todas essas incertezas que estão aí. Indiscutivelmente, durante esses 2 anos, nós teremos mais demissões, nós teremos mais fechamento de empresa, nós teremos diminuição do mercado interno, nós teremos elevação de taxas de juros, nós teremos um aprofundamento cada vez maior da crise. Essa é a sua avaliação? Não, avaliação, eu só não sei exatamente em que proporção isso acontecerá. E nem saberia dizer qual vai ser o fator mais relevante para começar
inverter, a mexer as coisas. Eu tenho uma impressão assim que o fator político que mais vai mexer será o desemprego. O desemprego hoje está chegando aos 8%, provavelmente vai avançar mais para os 2 dígitos até, e aí alguma coisa deverá acontecer, porque começa a mexer no Congresso, no próprio governo, alguma coisa vai ter que ser feita para poder sair dessa encalacrada que nós estamos. Então, imagino que a crise econômica vai ter que aumentar ainda mais para começar a melhorar logo em seguida. Mas é o tipo da coisa que fica assim, a gente não sabe exatamente. Ou seja, 2015 vai piorar, 2016 vai piorar. Pode piorar, claro. Até chegar o momento em que chegue realmente ao fundo do poço, e aí as forças internas, o Brasil já teve situação muito pior que isso. Então as forças internas, elas normalmente começam a agir. A gente só não sabe ainda por onde começa, em que situação e quais serão os fatos. Em que direção? A direção a gente sabe que seria para melhorar. Sim. Porque piorar muito vai piorar, mas vai chegar um momento em que não dá para piorar mais. Só tem essa área externa e tem um fator ainda, além desse, no fator interno ainda, que é um fator diferenciado, que é o agronegócio. A agricultura vai continuar a crescer, vai continuar a produzir para a exportação. Isso implica também um certo controle nos preços dos alimentos, né? Então, o setor, apesar de todos os problemas que o Brasil tem, problema de infraestrutura, problema de arrecadação, o imposto excessivo, problemas de burocracia, enfim, a gente tá cansado de dizer sobre isso. Apesar de tudo isso, a agricultura vai bem, o agronegócio está indo bem. Agora, o preço das commodities estão em queda, não estão? Estão em queda. Inclusive as commodities alimentares. Inclusive as agrícolas, alimentares e não alimentares. Então, isto significa que teremos talvez maior volume de produção, mas com uma rentabilidade para o produtor menor, apesar do benefício da variação cambial do dólar esse é o mais ponto, alto. porque os preços dos produtos agrícolas, os commodities de maneira geral, não só agrícolas, commodities com minérios, sim, e tal, então, petróleo, caiu muito em dólares. Mas aqui o dólar subiu muito também em reais. A alta do dólar em reais é de aproximadamente 55%. Então, de certa maneira, a alta do dólar está compensando a perda de rendimento que se teria em dólar, mas ou você passa a ter um rendimento maior em reais. Sim. Então, é isso que está acontecendo. Um equilíbrio, uma melhor um certo equilíbrio. O câmbio então, o dólar alto está fazendo com que estes setores exportadores, pelo menos se equilibram, pelo menos tenham um resultado positivo. Só o segmento exportador. O segmento exportador ou as empresas que não estão endividadas em dólares, por exemplo, as empresas que não dependem demais de insumos importados, essas estão em condições de reagir mais, né? E temos que ver a questão da inflação, porque nós nem falamos da inflação. Mas que é fatal. A inflação é um negócio muito sério, muito grave, isso. Porque também vai comendo renda do trabalhador e do consumidor, né? Trabalhador, consumidor. E aí uma inflação alta desestabiliza, cria mais distorções em toda a economia. E por isso que se falou também nos juros, né? Os juros, sim. Não é que o Banco Central não gostaria de aumentar mais os juros, mas dependendo da força da inflação, ele é capaz que seja obrigado a aumentar mais os juros. Porque o grande fator de inflação hoje é a desordem na área das contas públicas, porque obriga então o governo a gastar demais, ou está levando a uma desordem que cria renda, que cria consumo, que cria inflação. Então nós temos um momento muito difícil nessa área e aí falta de soluções políticas para essa área.
Agora, se não vier uma solução política para a desorganização das contas públicas, nós vamos certamente ter inflação. Se, por exemplo, a decisão for arrumar as contas nacionais com mais imposto, especialmente se vier o imposto, a CPMF, ou se vier mais do que isso ainda, se vier a CID, que é aquele tributo que está nos preços dos combustíveis, nós vamos ter mais inflação na veia, né? E isso realmente acaba tendo um impacto muito grave interno. Quando nós falamos de um tema tão importante quanto a inflação, a maioria da população brasileira não lembra ou não sabe o que é viver no regime inflacionário, porque isto nós estamos falando de algo em torno de 30 e poucos anos atrás ou coisa assim, quando tinha a inflação. Qual a sua avaliação disso? Eles vão ter que esperar e sofrer e sentir isso no bolso antes dessa transformação, ou talvez tenhamos medidas políticas, e eu sei que é uma pergunta que tem um pouquinho de feeling e adivinhação, antes do que essa tragédia chegue na ponta final? Bom, primeiro é preciso entender um pouco o processo. Nós tivemos, desde a década de 80, inclusive com a Constituição, houve a tomada de decisão de distribuir mais aceleradamente, digamos, o bolo em crescimento. Então você tem lá, tem mais, tem bolsa para todo mundo, Bolsa Família, Bolsa Empresário, Bolsa Estudante, Bolsa Trabalhador, Bolsa Empresário. Então tem tudo isso, uma série de favores do governo que na prática correspondem à distribuição de renda, né? Enquanto a economia cresceu, enquanto, digamos, houve esse boom das commodities, os preços altos de exportação do minério de ferro, do petróleo, dos alimentos e das matérias-primas não alimentares, enquanto isso a renda foi alta, então houve como ir distribuindo cada vez mais. E a partir de 3 anos para cá, os preços das commodities começaram a cair. Isso significa também uma queda da produção, uma queda da renda. Só que não houve uma revisão, uma redistribuição das fatias. E o Brasil passou a distribuir as mesmas fatias. Ou seja, passou a se endividar, porque estava entregando produção não do ato, do momento, mas produção futura. Então aumentou a dívida está crescendo muito fortemente. Aumentando a dívida e havendo todas as distorções que já temos, quem se inaugurou e reinstaurou no país uma grande briga pelo meu pedaço, pelo pedaço que eu vinha tendo. Então você tem o grande conflito distributivo hoje no Brasil, que o governo não está conseguindo intermediar, não está conseguindo reduzir para cá, etc. E aí tem não só a inflação, mas também a crise política que não resolve esse problema do grande conflito distributivo que existe aí. Celso Mingo, queremos agradecer muito a sua participação, seu brilhantismo, e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!